Olá, tudo bem com vocês? Quinto ano. Bom, vamos revisar hoje, né, o nosso assunto para a nossa avaliação. Primeiramente, aí nós vamos falar sobre problemas envolvendo grandezas proporcionais, tá? E também problemas envolvendo divisões em partes desiguais. Nós vamos olhar aí alguns exemplos na nossa apostila. Eu vou mostrar para vocês aí, para a gente fazer uma revisão sobre esse assunto. Vamos revisar também os sólidos geométricos, porque os sólidos geométricos, eles se dividem em poliedros e corpos redondos, né? Eu falei isso muito para vocês. Os poliedros, eles apresentam apenas superfícies fáceis, planas, tá? Eles não vão ter nada, parte nenhuma arredondada. Já os corpos redondos são aqueles sólidos geométricos que têm alguma parte arredondada, um cilindro, um cone, a esfera, tá? Outra coisa importante também é saber a planificação desses sólidos, tá bom? Você olhar a planificação que é a figura aberta, né? Qual é a planificação correta para cada sólido? Como é a planificação de um cubo, de um paralelepípedo, tá? De um prisma? Como é a planificação de um cilindro, de um cone? Então é importante saber também, na apostila mostra. E também calcular o volume desses sólidos geométricos, tá? Que para calcularmos o volume desses sólidos, a gente precisa ter, três dimensões dele, o comprimento, a largura e a altura. E é só multiplicar os três valores, essas três dimensões, que a gente vai estar descobrindo aí o volume dos sólidos, tá bom? Quando eles tiverem, não é? Altura, comprimento e largura. Nesse caso aí, não será para todos essa, vamos chamar de fórmula, mas para alguns. Bom, então eu peguei a apostila de vocês na página 48, né? E vamos aí revisar esse exemplo aí, ó. Vamos comparar duas grandezas, quantidade de massas de modelar e o preço em reais. Então aqui eu tenho 6 unidades, ó. 6 unidades de massa de modelar custa R$3, tá? Para calcular o preço de 18 unidades de massa de modelar iguais às da ilustração, podemos usar o seguinte esquema. Olha só, 6 unidades custam R$3. Aí eu quero saber o preço de 18 unidades. Então a gente faz assim, ó. 6 para 18 não está aumentando? Se está aumentando, eu vou multiplicar. 6 vezes quanto que dá 18? 6 vezes 3. Então é só eu multiplicar por 3. 6 vezes 3, 18. Como eles são proporcionais, são grandezas proporcionais, eu vou multiplicar 3 vezes 3, né? Esse número que tá aqui, por 3, que é, no caso, 3 vezes 3, por isso que dá 9 aqui, ó. É só eu multiplicar. Tá aumentando, vai aumentar aqui também. Aqui eu multipliquei por 3, então eu vou ter que multiplicar por 3 aqui também. Então, isso aqui é uma situação que está envolvendo proporcionalidade, tá? Proporção. Crescendo na mesma proporção. Observe que quando a quantidade de unidades de massa de modelar aumentou, o preço também aumentou. Para calcular o preço de 2 unidades agora, ó, eu sei que 6 unidades custam R$3 e 2 unidades vai custar quanto? Nesse caso, está diminuindo. Quando diminui, eu tenho que dividir. No caso, para dar 2 aqui, eu tenho que dividir o 6 por 3, que dá 2. Então, aqui eu vou ter que dividir por 3 também, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de proporção, tá? De situações que envolvem proporção. A gente pode multiplicar, usar a multiplicação ou a divisão. Vai depender do que está acontecendo aqui com o número que você quer achar. Como aqui, ó, de 6 para 18 aumentou, eu multipliquei. De 6 para 2 diminuiu, eu vou dividir. E aí eu tenho que descobrir por qual número. A proporção também ela é usada nas receitas, tá? Eu tenho aqui uma receita onde eu uso 6 ovos, ó. Eu uso 6 ovos nessa receita. Se eu quero o dobro, eu vou multiplicar 6 vezes 2, que dá 12. Se eu quero a metade, eu vou dividir por 2. Então, vai dar 3. Se eu quero o triplo, eu vou multiplicar por 3. Vai dar 18. E aí, a gente pode fazer isso com todos os ingredientes.
É só olhar lá na receita para você ir calculando o dobro, a metade, o triplo. Dobro é multiplicação por 2, metade é divisão por 2 e triplo é multiplicação por 3. Agora aqui, envolvendo um probleminha, né, uma divisão em partes iguais, ó. Giovana fez 1.200 salgados que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade da outra. Quantos salgados há em cada encomenda? Então, olha só, se eu dividir, não é, em partes iguais, porque uma encomenda tem o dobro da quantidade da outra. Ó. Uma encomenda, eu usei esse símbolo aqui, essa bolinha. O dobro da outra vai ser 2 vezes essa bolinha. Então, olha como ficou, ó. No total, eu vou ter 3 bolinhas iguais, ó. Tá? Isso aqui é igual a 1.200. Então, é só eu dividir 1.200 por 3, porque eu tenho 3 aqui iguais, dividindo, não é? Em partes iguais. Que aí eu vou descobrir qual é o valor de cada uma. O valor de cada uma vai ser 400. Então, uma encomenda, eu vou ter que colocar 400 salgados. Na outra, eu vou ter que colocar 800, porque é o dobro dessa. Agora, falando de sólidos geométricos, ó, reconhecer que poliedros são sólidos geométricos. Ó. Poliedros e corpos redondos são sólidos geométricos. Só que os poliedros têm faces planas, tá? E corpos redondos apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Então, essa é a diferença. Então, vocês precisam estudar isso, ó. Sólidos geométricos são poliedros e corpos redondos. Os poliedros, eles não apresentam parte nenhuma arredondada. Todas as faces são planas. Já os corpos redondos, eles têm uma parte arredondada. Identificar a planificação de poliedros e corpos redondos, tá? E calcular o volume de uma pilha de cubos e de paralelepípedos. Olha só, essa situação aqui de volume, para calcular o volume, é só quando a pilha for de um cubo ou um paralelepípedo, tá? Como eu falei com vocês, não são em todos os sólidos, não. No momento, vocês vão fazer só dos cubos e dos paralelepípedos. Então, você tendo o comprimento, a largura e a altura, é só multiplicar esses 3 valores aqui, essas 3 medidas, que você vai ter o volume, ó. O comprimento, 1, 2, 3. A largura, 1, 2, 3. E a altura, você tem 3 também. Então, é só multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3, que eu sei que eu tenho 27 cubinhos no total. Estou calculando o volume, tá? No caso aqui, isso aqui é um cubo, tá? Mas se for de um paralelepípedo, vai ser a mesma coisa, tá certo? Bom, então aqui eu tenho, ó, todos esses são sólidos geométricos, divididos, né? Tem poliedros e tem corpos redondos. Os poliedros aqui, ó, é o A, o D, o E e o G, tá? Os poliedros, eles podem ser prismas, que são esses 3 aqui, né? Ou pirâmide, que é a A e a B aqui, ó. Já a C e a F são corpos redondos. Então, aqui nós temos as planificações. Olha como é a planificação de um sólido geométrico. Olha a letra A. Letra A, a planificação pode ser, da letra A pode ser esse aqui, ou essa daqui, ó, tá? É a planificação dessa pirâmide aqui, onde a base dela é quadrangular. Olha essa base triangular. Nessa base triangular, nós podemos ter essa planificação aqui, ou essa daqui, ó, tá? É a planificação, é a figura aberta, tá certo? Eles podem ter diferentes planificações, alguns podem ter, tá? Olha como é o C aqui, ó, do cone. Do cone, olha aqui a planificação dele, é uma só. Tá? Olha esse prisma aqui. Esse prisma, olha aqui a planificação dele, é uma só também. Tá? Então, são planificações de sólidos geométricos que nós temos aqui nessa atividade. Bom, agora vocês vão estudar a apostila e qualquer dificuldade que vocês tenham, né, em alguma atividade que não entendeu, que não conseguiu fazer, vocês vão avisar para a gente tirar todas as dúvidas de vocês, que a nossa avaliação já é na próxima aula, tá? Tchau, até o próximo vídeo.